Olá, telespectador, telespectadora, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta segunda-feira, dia 21 de outubro, faltando aí 7 dias para o segundo turno das eleições municipais e aqui no estado do Ceará. Nós temos 2 cidades disputando essa segunda votação, que é Fortaleza e Caucaia, no próximo domingo, dia 27. E a gente inicia as matérias principais, matérias dos principais jornais do país, mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo, cuja manchete principal é sobre o clima. Mais brasileiros veem risco em mudança do clima, aponta o Instituto Datafolha. Após crise das queimadas, percentual dos que acreditam em ameaça imediata ao planeta passou de 52% em junho para 60% em outubro. O percentual de brasileiros que veem as mudanças climáticas como um risco imediato ao planeta aumentou nos últimos meses, chegando a 60% após a crise das queimadas no país, aponta pesquisa do Instituto Datafolha. Em junho passado, esse índice era de 52%. Já a fatia dos que entendem os eventos extremos como risco para quem viver daqui a muitos anos caiu de 43% para 32%. Foram ouvidas 2.029 pessoas em 113 cidades brasileiras nos dias 7 e 8 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos. O levantamento mostra que 42% dos entrevistados consideram que tiveram a vida muito afetada pela fumaça dos incêndios. Sobre o desempenho do governo Lula na gestão ambiental, 40% reprovam e 29% aprovam. Para outros, 29% é regular. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo, dizendo que a USP, a Universidade lá de São Paulo, lidera pela 8ª vez um índice chamado RUF. Instituição ainda é a melhor em 4 dos 5 indicadores. E a USP lidera com nota 98,83%. Depois vem a Unicamp, que é a Universidade de Campinas, também lá em São Paulo, no interior de São Paulo, com 98,12%. Depois vem a Universidade do Rio Grande do Sul, 96,44%. Depois vem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 95,95 pontos. A Universidade Federal de Minas Gerais, com 95,81%. A Unesp, com 93,78%. A Universidade Federal de Santa Catarina, com 93,64%. A UNB, que é a Universidade Nacional de Brasília, 92,16%, é a nota. A Universidade Federal do Paraná, com 90,66%. E, por último, a Unifesp, com 89,73%. E a entrevista desta segunda-feira da Folha de São Paulo é com a economista Dorothea Werneck. Ela hoje é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro
e também da Universidade Nacional de Brasília, a UNB. E ela é ex-ministra do Trabalho. Diz o título da nota: movimentos sindicais precisam entrar no século XXI. É a chamada de capa para a entrevista das segundas-feiras, que hoje é com a economista Doroteia Werneck. Apagões cresceram em áreas onde estão 3,3 milhões de clientes. A duração dos apagões aumentou em 44% das áreas atendidas pela Enel, na região metropolitana de São Paulo, de janeiro a agosto deste ano. Nesses locais, vivem 3,3 milhões de consumidores, segundo dados da ANEEL, da Agência Nacional de Eletricidade. O problema pode ser maior porque os dados não contabilizam quedas de energia de menos de 3 minutos, nem dias críticos. A Enel diz que houve melhora nos índices de qualidade. Essa foto em destaque para essa engenheira é para falar sobre as obras do metrô de São Paulo. Obra de metrô em São Paulo tem a primeira mulher da América Latina a controlar o tatuzão. Tatuzão é o nome que se dá a um grande equipamento, uma grande máquina que cava a terra para formar, é uma escavadeira para formar o túnel do metrô. A gente chama de tatuzão, é o apelido que se dá. O nome da engenheira é a Cherry Romagnoli. Ela tem 27 anos. Ela está aqui na tuneladora. É o nome correto do tatuzão. Chama de tuneladora, que possui uma roda de corte de 11 metros e 66 centímetros de diâmetro e 100 milímetros de comprimento. Abre aspas. O desafio é entender cada processo da máquina. Fecha aspas, diz a Cherry, para quem o trabalho de escavar e retirar a terra é muito gostoso. Uma entrevista, então, com a primeira mulher da América Latina a controlar a tuneladora, que chama também de tatuzão. Câmara Federal bate recorde de folgas para deputados federais. Os deputados federais que tiveram em 2024 mais folgas que nos anos anteriores, incluindo as duas últimas eleições municipais dos anos de 2016 e de 2020. O período coincidiu com viagens internacionais, recessos extraoficiais, feriados e agendas eleitorais. Os 62 dias de trabalho, até agora, dia 14 de outubro, representam queda de 22% sobre o ano de 2022, o ano das eleições gerais. O presidente da casa, Arthur Lira, não quis se manifestar sobre esse recorde de folgas para os deputados federais. Levantamento feito pela Folha de São Paulo. Ainda na área de política, chamada de capa da Folha de São Paulo, veto a candidaturas por ligação com suposto crime esbarra em orientação prévia do Tribunal Superior Eleitoral. Lula sofre acidente doméstico e cancela viagem à Rússia com os BRICS. O presidente, que tem 78 anos de idade, foi internado na noite de sábado
no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, não de São Paulo, de Brasília. O de Brasília, após sofrer queda no banheiro e bater a cabeça. Ele recebeu pontos na nuca, outras matérias dizem que foram 5 pontos, e permanecia ontem em casa em observação. Por precaução, Lula cancelou a viagem à cidade russa de Kazan, por recomendação dos médicos, e lá em Kazan vai acontecer o encontro dos países do BRICS. A reunião estreará seu novo formato com forte tom político e desafio ao Ocidente. Na área internacional, Hezbollah pode colocar Líbano em risco, afirma o premier, que é o Najib Mikati, que é o primeiro-ministro do Líbano. Ele condena os ataques de Israel contra as tropas da ONU e avalia que a solidariedade da milícia xiita Hezbollah a palestino na faixa de Gaza pode estar comprometendo a segurança dos libaneses. Em entrevista à Folha de São Paulo, o premier do Líbano afirma ainda que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deseja que haja uma guerra regional de toda aquela área do Oriente Médio. Eles gostam de brigar. A capa do Caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento, traz como destaque: showmícios cedem lugar aos paredões. Candidatos a prefeito fazem micareta com alto-falantes potentes para atrair o eleitor. Na área de esportes, Flamengo para o Corinthians e vai à final da Copa do Brasil. O jogo foi ontem, terminou em 0-0. O Flamengo foi campeão e agora vai enfrentar nas finais o Atlético Mineiro. Na área de mercado, a chamada de capa da Folha de São Paulo é dizendo que o seguro-desemprego para quem ganha acima de 2 salários mínimos custa ao governo federal 15 bilhões de reais. Agora vamos para a página, também em São Paulo, do Estado de São Paulo, que é o Estadão. E a foto em destaque aqui não é em São Paulo, não é o apagão elétrico em São Paulo, mas é um apagão elétrico em Cuba. E essa foto é de Havana, diz a legenda. Cuba enfrenta a 3ª noite de apagão sob ameaça de furacão. Autoridades cubanas se dividem entre o plano de religar ainda hoje a energia elétrica no país, em sua maior parte às escuras, aqui a foto em Havana, capital, maior parte às escuras desde sexta-feira, e lidar com a chegada do furacão Oscar. Aulas e trabalho não essenciais foram suspensos. Crime organizado. Polícia Federal aponta ligações do PCC, que é o primeiro comando da capital, é o que domina lá o estado de São Paulo, com empresários do funk. Força Integrada de Combate ao Crime, organizado, diz ter provas de envolvimento de donos de produtora e influência esses influenciadores digitais, têm milhões de seguidores. Então, a Polícia Federal está vendo uma ligação de donos de produtora, de funk, de influência, com a lavagem do dinheiro dessas organizações criminosas, como no caso de São Paulo, é o PCC, primeiro comando da capital.
se tem até ligação com o serviço público. O próprio Estadão já trouxe uma matéria dizendo que o PCC tem um braço dentro das empresas do transporte coletivo de São Paulo. Para o funk é muito mais perto. 6.000 é o número de mensagens compartilhadas entre investigados, segundo apurou a Polícia Federal. Segundo turno das eleições municipais. Debate expõe voto consolidado na reta final da eleição em São Paulo, capital. Pesquisa qualitativa aponta que debate entre Ricardo Nunes, do MDB, atual prefeito e candidato à reeleição, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, não alterou os votos, as intenções de voto dos paulistanos. A chamada de capa, a manchete de capa do Estadão de hoje é sobre variação cambial. Sem desconfiança fiscal e ruído político, o dólar estaria em R$ 5,10. O cenário interno explica 80% da desvalorização do real, diz estudo. 4,62% foi a valorização do dólar apenas em outubro. Oriente Médio, a chamada de capa. Estados Unidos investigam vazamento de plano israelense para atacar o Irã. Documentos que circularam no Telegram descrevem imagens de satélite de exercícios israelenses. No caderno 2 do Estadão de hoje, o destaque é para literatura. O relato brutal da vida em um manicômio. Livro de Maura Lopes Cansado, com o título Hospício é Deus, de 1965, foi escrito esse livro, é agora relançado. Na obra, a autora revê suas internações psiquiátricas. Também está estreando a série The Office. É uma série australiana, está em sua 15ª adaptação, agora está com 8 episódios. Série cultuada, finalmente tem uma mulher na chefia do escritório. Meio ambiente. Onde cresce o desmate ilegal na Amazônia. Área com extração legal de madeira cresceu 19% em um ano, o equivalente a 350 campos de futebol por dia. Acidente doméstico. Lula cancela a ida à Rússia após cortar a cabeça e levar 3 pontos. O Estadão dizendo que ia levar 3 pontos. A Folha está dizendo que são 5 pontos. O corte que ele levou na nuca. Copa do Brasil. Copa de Futebol. Empate com Corinthians de 0-0 põe Flamengo em final com o Galo. O Galo aqui é o Atlético Mineiro. E a chamada no caderno de Economia e Negócios é sobre supermercados, lares menores, famílias menores. Novo perfil de cliente faz o supermercado Pão de Açúcar apostar em mini lojas. Agora vamos para o Rio de Janeiro, ver quais são as principais manchetes do jornal O Globo.
E a entrevista que de destaque no alto da capa do Globo é uma entrevista com a escritora libanesa. O nome dela é Joumana Haddad. A autora libanesa diz que rotina durante a guerra virou uma angustiante espera pela vez de morrer. Esse é o sentimento que ela expõe nessa entrevista no jornal Globo, da situação que está vivendo hoje lá no Líbano. É a angustiante espera pela vez de morrer. A manchete da capa do Globo, a campanha na última semana para este segundo turno. Em 51 municípios do país, entre eles 16 capitais, vai haver votação para segundo turno no próximo domingo. Esta é a última semana. Pesquisas da reta final, pesquisas de opinião, de intenções de voto. Pesquisas da reta final expõem a dificuldade de Lula em transferir votos para seus aliados. Candidatos de esquerda em 4 capitais amargam segundo lugar nas sondagens sem conquistar eleitor do petista em 2022. Sem conquistar o eleitor do Lula de 2022, que foram as eleições gerais. Diz assim a nota da chamada de capa. A menos de uma semana da votação, as pesquisas mostram que candidatos apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão atrás em 5 capitais em que a esquerda disputa o segundo turno. Com exceção de Cuiabá, os aliados do petista penam para herdar os votos que foram do presidente na eleição de 2022, em São Paulo, em Fortaleza, em Natal e Porto Alegre. Há 4 anos, que aqui a gente chama há 4 anos atrás, que é uma redundância, há 4 anos o partido ficou sem vencer em capitais pela primeira vez desde que foi fundado, nos anos 80, e retomar ao menos uma capital, uma grande cidade, este ano de 2024 é considerado fundamental para a sigla, que conquistou apenas 248 prefeituras no primeiro turno, que aconteceu no dia 6 de outubro. Queda no banheiro leva presidente a cancelar ida à Rússia. Um acidente doméstico no Palácio da Alvorada, no sábado, obrigou o presidente Lula a receber 5 pontos. O Globo também fala em 5 pontos. Na parte de trás da cabeça. Ele foi levado para a unidade do Sírio-Libanês em Brasília, atendido e liberado no mesmo dia. O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, vai substituí-lo como chefe da delegação brasileira na cúpula dos BRICS, na Rússia. Eleições 2024. Em São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos apostam em agendas com Bolsonaro, no caso de Ricardo Nunes, e com Alckmin, no caso de Guilherme Boulos, do PSOL. Enquanto o prefeito de São Paulo pretende encontrar dezenas de empresários ao lado do ex-presidente Bolsonaro, o pissolista, que é o Guilherme Boulos, do PSOL, planeja agendas com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que apoiou Tabata Amaral, do PSB, no primeiro turno. E Geraldo Alckmin é do PSB. Guerra em Curitiba, ainda sobre as eleições. Candidatos de direita sobem o tom no Paraná e acirram a disputa.
A foto de destaque na capa do Globo é sobre o jogo de ontem entre Flamengo e Corinthians. Festa carioca. Gerson e companheiros comemoram o 0-0 fora de casa, que levou o Flamengo à decisão da Copa do Brasil, em que buscará seu quinto título na competição. Com um jogador a menos, Flamengo segura a pressão e alcança a final. Em jogo tenso contra o Corinthians, o Flamengo conquistou uma vaga para a final da Copa do Brasil, atuando com 10 jogadores desde os 27 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Bruno Henrique foi expulso após lance imprudente. Os rubro-negros se fecharam na defesa, arrancaram um 0-0 e agora vão enfrentar o Atlético Mineiro na disputa pelo título. E ainda falando de futebol, é hoje, pelo menos está prometido, Neymar pode voltar a campo um ano depois de contusão. Após grave lesão no ligamento cruzado e menisco em 17 de outubro do ano passado, o atacante está relacionado para a partida de hoje lá no Al Hilal, é o nome do estádio onde ele vai jogar. Extremos climáticos produzem desigualdade entre estudantes do Enem. Das enchentes do Rio Grande do Sul à seca no norte e no nordeste, alunos de áreas vulneráveis relatam como vivem sob o constante risco de terem suas preparações para o Enem prejudicadas ou até serem impedidos de realizar a prova. Esta outra foto na capa do jornal Globo é a prisão de mais um envolvido naquele escândalo do laboratório que presta serviço para o governo do estado do Rio de Janeiro, que eles permitiram, por conta de exames, que órgãos fossem implantados com vírus do HIV. Escândalo dos transplantes chega ao quinto preso em 7 dias. A coordenadora técnica do laboratório PCS Saleme, Adriana Vargas dos Anjos, é suspeita de ter ordenado a redução do controle de qualidade dos exames para aumentar o lucro do laboratório. Os exames eram feitos diariamente, o controle de qualidade, e a acusação é que essa coordenadora, então vamos fazer só semanal, uma vez por semana aí. Aí aconteceu isso. Várias pessoas, no mínimo 6 pessoas infectadas com o vírus do HIV, o HIV ou da AIDS, por causa dessa falta de controle de qualidade. E segundo aqui o jornal, e também, não é só o jornal, quem disse isso foi a promotora de justiça, que está trabalhando no caso. A diminuição desse controle de qualidade foi para lucrar, ganhar mais dinheiro. E essa senhora está sendo presa aqui pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. País atrai projetos de pesquisa de petroleiras em energia verde. Em 4 anos, investimento da petroleira em transição energética no Brasil aumentou 1.600%, chegando a 635 milhões de reais no ano passado. Nova regra da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, facilitou a atração de recursos para a inovação. Área de saúde. Covid passa de 5.000 mortes e estoque de vacinas não é suficiente para atender a demanda.
A cobertura para a vacina bivalente da Covid-19 está em apenas 21,6%, nível considerado insuficiente pela Sociedade Brasileira de Infectologia, com 5.160 mortes neste ano de 2024. O coronavírus mata tanto quanto a dengue no Brasil. Fé no carnaval. Chegando o final do ano, o jornal o Globo, que é do Rio de Janeiro, já começa a aventar, a falar sobre o carnaval do próximo ano. E a chamada de capa diz o seguinte: ancestralidade vai embalar a Sapucaí. Maioria dos sambas enredo do grupo especial tem palavras em dialetos africanos, além de referências a religiões. Só Vila Isabel e Mocidade Independente e Padre Miguel vão em outro rumo, temática para o desfile de carnaval do próximo ano. Agora vamos para a página do jornal cearense O Povo. E o destaque no alto da página é para a matéria do caderno Vida e Arte, que é o caderno de cultura do jornal. A matéria diz: conheça Paula Siebra, esta que está aqui na foto, artista cearense com exposição no museu nos Estados Unidos. A manchete do jornal é sobre internet. 2 anos de operação. Cobertura 5G do Ceará é a maior do Nordeste. Resta saber se presta. É a maior cobertura, mas resta saber se o serviço é de qualidade. O estado do Ceará tem 86 cidades com antena da 5ª geração de telefonia móvel instalada e operante. A entrada da empresa Brisanet aumentou a concorrência entre as operadoras, o que deve aquecer o setor, dizem especialistas. Essas fotos de destaque da capa do jornal O Povo, a primeira é uma entrevista que toda segunda-feira o jornal O Povo traz, chamado Páginas Azuis. Maior medalhista paralímpico, ex-nadador Daniel Dias, fala sobre capacitismo nessa entrevista exclusiva para o Povo. E essa outra foto, com várias crianças aqui dentro de uma igreja, aqui ao lado está o altar, é para dizer que a missa das crianças. A celebração da missa, que é da Eucaristia, adaptada aos pequenos, completou 10 anos e reuniu pais e filhos na igreja de Santa Luzia, em Fortaleza. A igreja de Santa Luzia fica ali na rua Rufino de Alencar, ela aqui no bairro da Aldeota. E todos os anos a paróquia realiza a missa das crianças, neste mês de outubro, que é dedicado, também é dedicado às crianças. Na área de política, a chamada de capa do jornal O Povo diz: as estreias dos candidatos Evandro Leitão e André Fernandes na briga pelos últimos votos nesta última semana de campanha eleitoral do segundo turno. Na área de cidades, a matéria é sobre 39% das crianças de 0 a 3 anos estão sem acesso a creches na capital cearense, em Fortaleza. Quase 40%. Na área de
de economia, a chamada de capa é dizendo que os shopping centers cearenses projetam encerrar o ano com mais de 100 lojas abertas. É o reaquecimento do comércio após a pandemia de Covid-19. E 100 lojas voltam a abrir e voltam a dar mais emprego, voltam a vender mais nos shopping centers do Ceará. Vamos agora para Brasília, Distrito Federal, saber do que está acontecendo na capital do Brasil, através do Correio Brasiliense. E a capa do Correio, as duas primeiras chamadas de capa é sobre esportes. A primeira diz: as estrelas de Brasília no vôlei nacional. Semana de estreia da Superliga coloca 5 jogadoras da cidade de Brasília em evidência. São elas: Fabiola Almeida, Rebeca Viana, Júlia Cudies, Vivian Lima e Giovana Freitas. Time da cidade, Brasília não emprega brasilienses. No futebol, a chamada é para o jogo do Flamengo. A defesa leva à decisão. Com um jogador a menos na maior parte da partida, o técnico Felipe Luiz apresentou versão defensiva do Flamengo para segurar o Corinthians. O empate de 0-0 na Neoquímica Arena, que é o estádio, credenciou o rubro-negro à final da Copa do Brasil, que será contra o Atlético Mineiro, que também é chamado de Galo. Veiga marca 3 e Palmeiras fica a 1 ponto do Botafogo. A manchete de hoje, desta segunda-feira, do Correio Brasiliense, é sobre Lula. Após acidente, Lula cancela viagem e fará mais exames da pancada que ele levou na cabeça. O presidente Lula cancelou viagem programada para a cúpula dos BRICS na Rússia após sofrer um acidente doméstico no Palácio da Alvorada. Na noite de sábado, o chefe do executivo, de 78 anos, caiu no banheiro e bateu a parte de trás da cabeça. Encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, recebeu 5 pontos. A equipe de atendimento desaconselhou o paciente a fazer longas viagens de avião. O médico pessoal de Lula, o doutor Roberto Calil Filho, disse que o presidente teve traumatismo craniano, além de um pequeno sangramento na região cerebral. Dr. Calil afirmou que o paciente, o Lula, ficará em observação e novos exames serão realizados nos próximos dias. Segundo o Palácio do Planalto, Lula manterá a agenda de trabalho. Pé no freio. Distrito Federal registra queda em infrações de trânsito. Olho na pista. Cratera que engoliu carro é fechada. Isso tudo lá no Distrito Federal. Lá não tem prefeito. Lá o governador é o prefeito, é o governador, faz tudo. Lá é o Ibanez Rocha. Toma de conta do DF, das ruas, de tudo. Toda a questão, tanto local de infraestrutura, como a questão mais ampla. Votação online marca a OAB seccional DF, Ordem dos Advogados do Brasil, com pelo menos 37 mil eleitores aptos a votar, disputa para a presidência da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil mobiliza a categoria. O pleito
tem recorrido cada vez mais à tecnologia. O sistema online de votação, adotado em 2021, registrou uma alta participação dos advogados. Esta foto é para falar de espiritualidade. Celebração da espiritualidade, reuniões ecumênicas, exposições, espetáculos de músicas e sessões de orações fazem parte da programação para comemorar os 35 anos do Templo da Boa Vontade. E aqui é a foto do Templo da Boa Vontade e os seus fiéis. Eleições nos Estados Unidos, corpo a corpo para ganhar voto. E a eleição é dia 5 de novembro. Kamala Harris e Donald Trump travam disputa acirrada em estados-chave para a eleição americana. Na companhia do cantor Stevie Wonder, Kamala Harris cumpriu a agenda em Atlanta, nos estados de Atlanta e Pensilvânia, região central na disputa americana. Já Donald Trump também passou pelo estado e trabalhou, entre aspas, durante 15 minutos em um McDonald's, fritando batatas e distribuindo lanches. E tá aqui as duas fotos. A Kamala Harris com Steve, cantor, e aqui o Donald Trump naquele box onde nas lojas de McDonald's fica entregando, né, o lanche. E tem até um vídeo, ele entrega um lanche a uma brasileira e a brasileira assim, não deixa que faça nos Estados Unidos como fizeram no Brasil. E o pessoal mais ligado à direita está divulgando esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp. Covid-19 ameaça o coração. É a matéria de capa do Caderno de Saúde de hoje do Correio Brasiliense. Imagem salva vidas. Também na área de saúde. Mamografia e exames de imagem são os métodos mais eficientes de rastreamento do câncer de mama. Na quinta-feira, o podcast CB Debate promove discussão sobre o tema A Amarga Alta do Café. Cotação do grão de café atingiu o valor mais alto em quase uma década e preço da bebida subiu. Eventos climáticos, demanda externa e problemas de logística são os responsáveis por esse aumento do preço do café, que é a bebida de todo dia do brasileiro, ou de várias vezes ao dia. Vamos agora para a capa do Valor Econômico. Valor Econômico, jornal do Grupo Globo de Comunicação. Primeira chamada de capa, CBN Profissional. Adriana Alcântara, que é a presidente da plataforma de audiolivros da Amazon no Brasil, fala das conexões entre a vida corporativa e o teatro. Frigoríficos. O Marfrig anuncia que passa a usar a Sadia da BRF como sua marca de exportação e expansão global. Trabalho infantil. Prática viola os direitos das crianças e é armadilha contra o desenvolvimento do país, diz Ana Virgínia Gomes, da OIT. A manchete do Valor Econômico diz: corrida global por minerais críticos já eleva busca por ativos e investimentos no Brasil.
setor extrativo, transição energética e tecnologia vão exigir insumos e gigantes estrangeiras já se posicionam no país. A empresa Ibram projeta aportes de 65 bilhões de dólares até o ano de 2028. Lula cancela a ida à Rússia após acidente doméstico. Contrato de concessão pode sofrer mudança. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estuda prever na renovação dos contratos de concessão das distribuidoras que investimentos na rede elétrica possam ser repassados para as contas de luz antes das revisões tarifárias realizadas a cada 5 anos. A medida visa atender ao apelo por mais investimentos em redes resistentes ao clima extremo. A proposta de novos contratos para 20 distribuidoras, cujas concessões vencem a partir de 2025, foi colocada em consulta pública pela ANEEL, que também vai debater critérios de eficiência dos serviços para a renovação desses contratos. E, pelo menos aqui no Ceará, quem está em vias também de renovação é a Enel, mas oficialmente ainda é chamada de Coelce. Pessimismo com cenário fiscal pressiona juros. ESG na prática. É uma entrevista com esta jovem senhora. Ela diz o seguinte: a função da comunicação e do marketing nas empresas é ir além de embalar produtos em discursos bonitos. Abre aspas. O desafio é trazer o discurso para a prática e com impacto real, não só dentro dos escritórios, mas na vida das pessoas e da sociedade. Fecha aspas, diz a diretora de marketing do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, Flávia Martins, nessa entrevista ao Valor Econômico desta segunda-feira. Reabertura do aeroporto Salgado Filho anima o turismo no sul do país. A reabertura do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, prevista para hoje, tem animado o setor de turismo e as companhias aéreas. A Azul, a Latam e Gol vão aumentar a oferta de voos de uma média de 110 por semana na base aérea de Canoas para 534 voos por semana. O aeroporto foi fechado no começo de maio passado, após as chuvas que devastaram grande parte do Rio Grande do Sul. Porém, segundo o governo gaúcho, a retomada dos níveis anteriores à tragédia não deve ocorrer até março do próximo ano. O país criou mais vaga para mulheres este ano no mercado de trabalho. Envelhecimento do país traz risco e oportunidades. É uma entrevista com o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves. Abre aspas. É uma conta que não fecha de jeito nenhum. Se eu pudesse opinar, a primeira coisa que iria mexer seria na previdência dos militares e a segunda na do judiciário. Se não cederem, o país todo vai afundar. Ele destaca ainda que essa tsunami prateada pode oferecer um terceiro bônus demográfico. Gabriel Galípolo passará por teste de credibilidade à frente do Banco Central. Ele assume a presidência do BC a partir de janeiro do próximo ano. Ainda destaque no Valor Econômico, depreciação superacelerada e trampolim para o topo das áreas financeiras. Com estas notícias, eu encerro aqui
essa apresentação das capas dos jornais, dos principais jornais do Brasil de hoje, nas páginas internas da Folha de São Paulo. Os dois editoriais desta segunda-feira defendem: o primeiro, governo tem desafio de fazer ferrovias deslancharem. Segundo, só o destaque desse primeiro editorial que diz: mais de 11 quilômetros de trilhos abandonados em concessões podem ser devolvidos, ou 36% da rede, e a União pode receber 20 bilhões de reais a serem usados em investimentos. Novo planejamento para o setor será necessário. Segundo editorial, é preciso conter a partidarização das forças de segurança. Alta no número de agentes do setor e militares nas eleições é perigosa, já que pode gerar abusos de poder e distorcer políticas públicas. Congresso precisa instituir quarentena entre saída do cargo e candidatura eleitoral. Vamos para as páginas de política do jornal Folha de São Paulo de hoje. Primeira matéria: veto a candidatos por suspeita de ligação com o crime esbarra em orientação prévia do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Nomes foram barrados com base na Constituição, na contramão de regra de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que demanda especificação em lei. Aqui tem uma matéria da Folha que foi motivo de uma entrevista com o presidente do STJ, na Folha de São Paulo de sábado, que a gente leu aqui, e também capa da revista Veja deste fim de semana. É uma investigação que a Polícia Federal está fazendo no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, por denúncia, por suspeita de venda de sentença. Esse assunto era ainda restrito aos tribunais estaduais e agora chegou ao STJ, em Brasília. E diz assim essa matéria da Folha de São Paulo de hoje: ministro do STJ é citado pelo COAF e nega ilícitos. Transações atípicas, transações financeiras atípicas do ministro Moura Ribeiro são mencionadas em investigação sobre suspeita de venda de decisões judiciais. Diz a matéria: mencionado em relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, por supostas movimentações financeiras atípicas, o ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Paulo Moura Ribeiro, nega que tenha feito transações ilícitas. Ele atribui as desconfianças aos valores que recebeu em aulas e palestras e a pagamentos na reforma de um imóvel da família. O levantamento do COAF, que menciona Moura Ribeiro, foi incluído em inquérito remetido pela Polícia Federal ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, que trata de suspeitas de vendas de sentenças no STJ. O caso foi revelado pela revista Veja. Segundo a publicação da revista Veja, inicialmente os investigadores apuravam apenas eventuais irregularidades cometidas por funcionários do gabinete
de gabinetes do STJ. Mas o caso foi enviado ao Supremo após o documento do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Segundo a publicação, inicialmente os investigadores apuravam apenas eventuais irregularidades cometidas por funcionários de gabinetes, mas o caso foi enviado ao Supremo após o documento do COAF citar o ministro Moura Ribeiro. Em manifestação à Folha de São Paulo, o ministro afirmou que, abre aspas, sobre as movimentações financeiras não usuais, eu ministro aulas, dou palestras e, recentemente, suportei e estou suportando os custos de uma reforma de um imóvel da minha família, o que poderia ser considerado atípico, fecha aspas. Continua o ministro, já movimentações ilícitas, jamais as tive, fecha aspas, diz Moura Ribeiro. Continua o ministro, fiquei extremamente indignado em ver meu nome veiculado na imprensa por supostas movimentações não usuais de valores em uma apuração que está sendo feita pelo COAF. Eu tenho 41 anos de magistratura e ensino jurídico sem nunca ter sido acusado de desvio de conduta. Fecha aspas, afirma o ministro à Folha de São Paulo. E continua o ministro Moura Ribeiro. Sempre pautei minha vida pela verdade e pela ética profissional. Por outro lado, fico extremamente triste em saber da possibilidade de envolvimento de servidores do STJ em venda de decisões judiciais. Fecha aspas. Continua a matéria da Folha. Ser citado em um relatório do COAF não significa que houve um crime, mas pode ser usado como elemento de investigações. As apurações que chegaram nas suspeitas sobre o STJ se iniciaram após o homicídio de um advogado em dezembro do ano passado em Mato Grosso. O caso levou ao afastamento de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. O advogado Roberto Zampierre foi assassinado com 10 tiros em dezembro de 2023. Na ocasião, ele estava dentro do carro, em frente ao seu escritório em Cuiabá. Em seu celular, havia mensagens que levantaram suspeitas de vendas de decisões por gabinetes de 4 ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça. As investigações iniciais apontavam como uma das movimentações processos de disputas de terras que tramitam no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. As desconfianças sobre as vendas de decisões começaram a partir de decisões tomadas por um juiz da capital mato-grossense na condução da apuração, e o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, interveio para evitar a possibilidade de destruição de provas. O então juiz da 12ª Vara Criminal de Cuiabá, o Vladimir Perry, havia determinado que qualquer material entregue à polícia sobre o caso deveria ser protocolado de forma física na vara criminal. Depois que esses documentos chegaram, relatou o Ministério Público de Mato Grosso ao CNJ, o juiz
deslacrou os envelopes que continham um HD. Um HD é um equipamento que armazena muita coisa de internet, muito material online, digital. Então, continham um HD com os dados de celular e da agenda das vítimas. Até aquele momento, não havia uma análise da polícia sobre os dados contidos nesse material. Abre aspas. O juiz fez isso sem qualquer provocação das partes, tampouco designação de ato que pudesse ser acompanhado, fiscalizado pelas partes, disse o Ministério Público do Mato Grosso. O caso chegou em maio deste ano à Corregedoria do CNJ, que à época estava sob o comando do ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Naquele mês, o órgão ordenou que todo o material apreendido pela polícia fosse encaminhado para para a Corregedoria, e que o juiz fosse impedido de dar qualquer decisão sobre o caso. Em agosto passado, 2 desembargadores foram afastados do tribunal pelo CNJ, que foram o desembargador Sebastião de Moraes Filho e o desembargador João Ferreira Filho. Segundo o Conselho Nacional, são suspeitos de ter recebido vantagens financeiras, dinheiro, para julgarem processos de acordo com os interesses do advogado morto, o Zampierre. Procurados, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o juiz Vladimir Perry não se manifestaram para a reportagem da Folha de São Paulo. A reportagem não localizou a defesa dos desembargadores, do Sebastião e do João Ferreira. Em entrevista ao jornal o Globo, o presidente do STJ, o ministro Herman Benjamin, disse que foram identificados indícios de venda de decisões em relação a um servidor que já foi afastado e aberto um processo administrativo disciplinar no âmbito do STJ. Eleições 2024. Guilherme Boulos faz ato com Geraldo Alckmin e sem Tabata Amaral, em esforço para ampliar sua base de eleitores no segundo turno. Já Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, diz que Bolsonaro é reforço na reta final. Prefeito de Taboão da Serra continua na UTI. Ele que foi alvejado com um tiro, estava dentro de um carro blindado e foi alvejado, o tiro ainda pegou na clavícula e ele ainda está se recuperando. Ele é candidato lá em Taboão da Serra. Mário Covas se contrapõe a Maluf entre prefeitos biônicos da ditadura. É uma memória que a Folha de São Paulo traz sobre São Paulo. Governadores Tarcísio de Freitas de São Paulo e Zema de Minas Gerais viram tema de segundo turno em Ribeirão Preto, com pitadas para as eleições de 2026. Câmara Federal bate recorde de folgas a deputados com eleição, feriado e viagens. A agenda e volume de votações são definidos pelo presidente da Casa, Arthur Lira, por todos os presidentes. Por outro lado, presidência não se manifesta sobre essa matéria da Folha de São Paulo. Os 62 dias de trabalho em plenário até aqui
representam queda de 27% ante a 2023, que não teve eleição, e de 22% sobre 2022, ano das eleições gerais. Em 2021, que também não teve eleição, e 2020, ano da última eleição municipal, assim como em 2016, penúltima eleição municipal, o número de sessões até meados de outubro sempre ficou acima de 78%. E agora está com 27%. Em anos eleitorais, Câmara e Senado rareiam suas atividades no segundo semestre, apesar de essa folga não estar prevista na Constituição. É só um acordo de cavalheiros ali entre os parlamentares. O levantamento feito pela Folha de São Paulo não considerou sessões que duram menos de 10 minutos, suspensas antes de qualquer discussão. Tradicionalmente, tanto a Câmara como o Senado concentram seus trabalhos em Brasília nas terças, quartas e quintas-feiras. No plenário, geralmente as sessões começam depois do almoço e seguem até a noite, algumas vezes entrando na madrugada. Nas quintas-feiras, a votação acaba no começo da tarde e, na maior parte das vezes, envolve apenas projetos de maior consenso entre os parlamentares. Com isso, os deputados conseguem viajar para suas bases ainda na quinta-feira, incluindo a segunda-feira da semana seguinte. O último voo à noite que vem, pelo menos aqui para Fortaleza, sai de lá 21 horas. E geralmente vem lotada de parlamentares. Eles trabalham até 9, 8 horas, pega esse voo para Fortaleza de 21 horas, chega aqui por volta da meia-noite da quinta-feira. Já sexta-feira já começam a tratar aqui no Ceará dos seus redutos eleitorais. Depois de mais de 2 anos, a Câmara voltou a realizar sessões virtuais. Esse modelo foi abandonado após abril de 2022, sendo substituído pelo modelo semipresencial, que permite a participação remota como exceção. De 15 de agosto a 18 de setembro, as 10 sessões realizadas foram virtuais, o que permitiu à maioria dos parlamentares permanecer nas campanhas eleitorais em seus estados, votando à distância. Menos dias de votação resultaram em menos horas de atividade no plenário. Em 2024, as sessões da Câmara e do Congresso duraram cerca de 400 horas até a primeira quinzena de outubro, bem menos que nos anos anteriores, que registraram cerca de 500 horas ou mais de sessão. No Senado, o calendário até aqui não fugiu do habitual. Entre sessões deliberativas ordinárias e extraordinárias, e as não deliberativas, a desta quarta-feira é a 100ª de 2024. No ano passado, nesta mesma data, haviam sido realizadas 101 sessões. O número de horas de plenário também é equivalente. Manuscrito inédito de Carlos Prestes, um antigo líder comunista já falecido, mostra tática adotada há 100 anos pela coluna Prestes. Até aquele momento, o que se conhecia de estratégia militar era a chamada guerra de posição. E o líder Luiz Carlos Prestes inovou, adotando ali a guerra de movimento. É desafiador para mulheres pretas, mas não impossível, diz Raquel Maia, na Casa Folha,
na plataforma do jornal, a ex-presidente da Tiffany e da Lacoste, que é a empresa de roupas, dá dicas para avançar na carreira no mundo corporativo. Trabalhador investe mais em previdência corporativa, mas setor tem espaço para crescer. Investimentos de renda fixa podem ter cobertura do FGC, o seguro contra falência. Mais de 74 bilhões de reais estão esquecidos no fundo. Prazo para receber os valores acaba em 5 anos. Reforma acaba com turismo tributário e muda a distribuição de galpões e centros logísticos. Trabalhador anônimo é obrigado a contribuir com o INSS e deve escolher plano. Página de mercado, de economia. BC Sincero, fura bolha nas redes sociais com linguagem informal. Seguro-desemprego, há quem ganha acima de R$ 2.824, custa 15 bilhões de reais. O grupo responde por 1/3 do gasto, mais que sua proporção no número de pedidos. Uma das propostas é usar a multa do FGTS para reduzir o total de parcelas. Primeira mulher a se formar em inteligência artificial no Brasil quer mais conscientização na tecnologia. E o nome dela é Heloíse Rodrigues. Participou da primeira turma do curso no país, ministrado pela Universidade Federal de Goiás. E hoje tem startup voltada para o teleatendimento. Áreas internacionais apostam em caviar e arte. STF proíbe 25% do imposto de renda sobre a aposentadoria de quem mora fora. Com demanda de inteligência artificial, ações de energia nuclear batem recorde. Projeto integra pecuária e crédito de carbono em floresta de Babaçu. Fazenda promove práticas que conciliam produção de gado e preservação de área que esteve prestes a ser desmatada, beneficiando comunidades locais em São Bento. Com aumento de catástrofes naturais, seguradoras traçam metas verdes. Páginas internacionais. Sem Lula, reunião do BRICS desafia o Ocidente com mais países membros. Premier do Líbano diz à Folha de São Paulo que Hezbollah pode colocar país em risco e critica Israel. Embaixadores investem em vínculo com o Brasil para promover países. Folha de Meio Ambiente. Mais brasileiros veem risco em mudança do clima, aponta pesquisa Datafolha. 42% tiveram vida muito afetada por fumaça, mostra pesquisa, isso durante as queimadas. Apagões aumentaram em áreas onde estão 3,3 milhões de clientes da Enel em São Paulo, principalmente capital e região metropolitana. É a primeira matéria das páginas de cotidiano da Folha de São Paulo. Tecnologia eleva a pressão por resultados e controle do trabalho do professor. Obra de metrô em São Paulo tem primeira mulher da América Latina a controlar uma tuneladora, também chamada de tatuzão. A engenheira Cherry Romagnoli, de 27 anos, pilota uma máquina tuneladora há 2 anos na expansão da linha 2 verde, a melhor coisa da minha vida, diz ela, sobre o trabalho dela. Direito ambiental brasileiro vira ataque e defesa em julgamento da BHP em Londres. Página de saúde.
doenças infecciosas e transtornos mentais devem ser prioridades no SUS, Sistema Único de Saúde. Doutor em Saúde Pública, foi referência da Universidade Federal de Santa Catarina. Brasil descumpre lei dos 30 dias e faz biópsia para detectar câncer de mama fora do prazo. Exame é determinante para o diagnóstico do tumor. Legislação foi violada em 39% dos casos neste ano de 2024. Anvisa proíbe venda de hormônios manipulados em chips da beleza. Caderno de esportes. Corinthians não marca contra o Flamengo e cai na Copa do Brasil. Inter de Miami, de Messi, disputará Mundial da FIFA em 2025. Movimentos trabalhistas precisam entrar no século XXI para ter relevância. É uma entrevista de 2 páginas, aqui ela com o ex-presidente FHC, é uma entrevista aqui com a economista Dorothea Werneck, em sua casa no Jardim Botânico, em Brasília. Ela que é professora da UNB, ex-ministro do Trabalho. Ex-ministro do Trabalho defende reforma trabalhista e sugere que profissionais se organizem por empresa e não por categoria, com o mínimo de regulamentação. Aqui ela com FHC, ex-presidente da República, o ex-presidente. A primeira foto é ela com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como então ministra. Na foto 2, ela aqui toda sorridente, ao lado do ex-presidente da Fiesp, Mário Amato. E na foto 3, Dorothea enquanto ministra da Indústria. Folha corrida, como falar bem e ser convincente no trabalho. Na Folha Ilustrada, arrastão de eleição. Candidatos a prefeito fazem carnaval fora de época, com paredões de som para atrair eleitores nas campanhas pelo interior do país. É novo estilo, os políticos se renovando para fazer campanha. Showmícios dão lugar a paredões de som nas eleições municipais. Os chamados arrastões transformam potentes alto-falantes automotivos em ativo valioso para os candidatos a prefeito e a vereador conquistarem votos pelo interior afora. Feira Arte Basel Paris ambiciona status de Olimpíadas da Arte em cenário de crise. Poeira Pura, que promove roda de samba para pessoas negras e LGBT, lança trabalho autoral. Filme da mostra Eu Vi o Brilho da TV cria realidade atraente nas telas. Página de ciência. FAB, Força Aérea Brasileira, quer estatal para lançar foguetes e vê o SpaceX como possível parceira. E a SpaceX é do Elon Musk. Cientistas investigam se asteroides podem ser fonte de alimento para astronautas. Astrônomos rastreiam a origem dos meteoritos. Robô vê animais no subsolo do Pacífico, do Oceano Pacífico, a 2.515 metros de profundidade. Em 10 edições, o RUF retratou instituições do país com dados antes dispersos. Ranking é estudado por mestrandos e doutorandos desde o lançamento.
Levantamento muda contabilização de patentes e inclui mais especialista. USP lidera ranking geral pelo 4º ano seguido e ocupa o primeiro posto em 33 carreiras avaliadas. Distribuição de verba a instituições federais incentiva a abertura de vagas. No topo entre as particulares, a PUCs investem em tecnologia e promovem intercâmbio entre cursos. Grandes grupos concentram 6 em cada 10 matrículas no ensino superior privado. Bacharelado interdisciplinar dá formação ampla e generalista. A Federal de Minas Gerais é a universidade com mais cursos entre os top 10 do ranking. E agora vamos para as páginas internas do Estadão, o Estado de São Paulo. E tem uma matéria dizendo como cresce o PSD dentro do governo Lula. Em evento do Pé de Meia em Salvador, foi anunciado pelo presidente Lula como líder do governo no Senado durante a licença médica do senador Jacques Wagner, do PT, quem? O senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia. Páginas de editoriais. Cuidado com o que se deseja. Esquecem os revanchistas que, no futuro, o veneno que tentam produzir contra o STF pode se voltar contra si e que um debate de boa-fé buscaria corrigir excessos da Corte, do STF, não emparedá-la. Segundo o editorial do Estadão, quem avisa, amigo é. Avaliações técnicas de órgãos do Executivo e do Legislativo consideraram novo modelo do Auxílio Gás, do programa Auxílio Gás, um convite à fraude, além de risco flagrante de irregularidade nas contas públicas. As páginas de política. Debate expõe voto cristalizado na reta final do segundo turno em São Paulo. Campanha de Boulos prepara carta a empreendedores. Candidato do Podemos pedem reforço de segurança. Petistas agem para evitar que Lula amplie o poder do PSD no governo. Petistas agem para evitar que Lula amplie o poder do PSD no governo. Repito a manchete da página, porque vocês acabei de ler na coluna do Estadão que o presidente Lula está indicando o senador Otto Alencar do PSD para ser o líder do governo no Senado para substituir Jacques Wagner, que vai tirar a licença médica. E o PSD é o partido do presidente do Senado, presidente Pacheco, Rodrigo Pacheco. Presidente Lula sofre acidente doméstico e cancela a ida à Rússia. Páginas internacionais. Plano de Israel para atacar Irã vazam e Estados Unidos investigam. Tel Aviv mira agências financeiras filiadas ao Hezbollah no Líbano. Cuba vive terceira noite de apagão elétrico sob a ameaça do furacão Oscar. Páginas de Brasil, Metrópole. Investigação da Polícia Federal contra ligações do PCC, que é o primeiro comando da capital, com empresários do funk. Produtora pagou defesa de acusado de assassinato, membro do PCC. Isso é por isso que chama de lavagem de dinheiro. Reajuste acima do teto opõe planos de saúde
e órgãos de defesa do consumidor. Área de esportes. Flamengo segura o Corinthians e vai para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Palmeiras goleia o Juventude e fica a 1 ponto do líder Botafogo. O corredor piloto Leclerc, da Fórmula 1, vence e Ferrari faz dobradinha no GP dos Estados Unidos. PSG entra na mira da liga por cantos homofóbicos. Brasileiros criam bateria leve de nanopartículas. Caderno de Economia e Negócios do Estadão. Dólar seria de R$ 5,10 sem ruídos políticos e a desconfiança fiscal. O que provoca a desvalorização? É hora da verdade de ajustar contas e valorizar o dinheiro real, dizem economistas. Rio Juriá, exemplo de conservação na Amazônia. Governo perde chance de abater dívida pública. O socorro para as companhias aéreas de 500 milhões de reais, agrava descrédito fiscal com o uso de verba que poderia reduzir o déficit fiscal, diz Marcos Mendes. Lares menores levam a rede de supermercado Grupo Pão de Açúcar a apostar em mini lojas. Rentabilidade, do Minuto Pão de Açúcar e do Mini Extra vem superando a média global do GPA. Ainda no caderno de negócios, estratégia do São Paulo Futebol Clube pode ajudar investidor a se livrar de dívidas. Com a Selic em alta, as chances de recuperação do IFIX e FIX são baixas. O Universal acirra concorrência com a Disney. E aqui a capa do caderno de cultura, que no jornal O Estadão é o C2, Literatura Brasileira, com o título do livro Hospício é Deus, faz um relato brutal da vida em manicômio. O livro de Maura Lopes Cansado, agora relançado, revê internações da autora e traz sua visão crítica das estruturas de poder nessas instituições, isso na época dos anos 60, porque o livro foi escrito em 1965. A comunicação eficaz é fator importante para o sucesso. A autora opta por fatos e guarda verdades no livro Hospício é Deus. Onde cresce a extração ilegal na Amazônia? A área de retirada sem aval avança 19% em um ano, o equivalente a 350 campos de futebol por dia. Outro lançamento, agora no mundo do streaming, a série The Office é australiana, tem mulher na chefia e família no escritório. Vamos agora para as páginas internas do jornal O Globo. Primeiro editorial do jornal Globo. É sensata a iniciativa do Ministério da Fazenda para plataformas digitais. Brasil tem a oportunidade de assumir a liderança em debate global sobre águas. Páginas de política. Atrás na reta final. Esquerda não lidera segundo turno nas capitais e pena para herdar os votos de Lula. E ele cita aqui 4 capitais. Sem efeito enchente.
Maria do Rosário é rejeitada por maioria do eleitorado em Porto Alegre, ela que é candidata pelo PT. Com mais chances, Evandro Leitão está a 2 pontos de André Fernandes em Fortaleza. Isso aqui é a foto do Evandro Leitão com a sua esposa Cristiane Leitão. Distância segura. Lúdio Cabral não reforça tanto a vinculação ao partido e a Lula na campanha. Escrita mantida. Com Natália Bonavides, PT continua sem conquistar a prefeitura de Natal. Sobre esse resultado, diz aqui o texto dessa matéria. Os resultados com mais chances de virada são registrados nas cidades onde o embate é com o PL, Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, que é nas capitais Fortaleza e Cuiabá. Na maior capital do Nordeste, Fortaleza, Evandro Leitão está a 2 pontos atrás do bolsonarista André Fernandes, que vem evitando se associar a Bolsonaro na campanha, dado a rejeição ao ex-presidente em Fortaleza. O resultado de 45% a 43% segundo a pesquisa Datafolha, mais recente. Lula chegou aí a Fortaleza para tentar impulsionar Leitão, mas a virada ainda não foi captada pelas pesquisas. O candidato tem apenas 70% dos votos que foram do presidente Lula em 2022, enquanto André Fernandes abocanha 91% dos bolsonaristas, de acordo com o levantamento Datafolha. Leitão também é apoiado pelo governador Eumano de Freitas e pelo ministro da Educação, Camilo Santana, ambos do PT. A disputa em Fortaleza desperta atrito entre o partido e o antigo aliado, que é o PDT. A sigla do ex-governador Ciro Gomes teve quadros declarando voto a André Fernandes, o que levou a críticas do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, presidente nacional licenciado da legenda e principal dirigente trabalhista desde a morte de Leonel Brizola em 2004. Atraiu os votos que foram no primeiro turno para o prefeito derrotado do PDT, o José Sarto, que teve 11,7% dos votos, é fundamental para Evandro Leitão conseguir embalar esta reta final de campanha. Ainda nas páginas de política do jornal O Globo, queda no Palácio da Alvorada faz Lula cancelar viagem à Rússia. O embaixador Vieira vai chefiar a delegação brasileira no encontro. Chanceler foi ao Planalto ontem para conversar com Lula após a decisão do cancelamento da viagem pelo presidente. Empatados, Granel e Pimentel sobem o tom em Curitiba. Bolsonaro e Alckmin devem ser os reforços de última hora em São Paulo. Debate tem apagão, troca de acusações e poucas propostas. Candidatos buscam apoio da direita em Manaus. Páginas de Brasil. Prejuízos do clima, eventos extremos criam nova desigualdade entre alunos do Enem. Página de Saúde. Prevenção em xeque. Estoque de vacina não consegue atender a demanda e Covid-19 passa de 5 mil mortos somente este ano no Brasil. Economia. Energia verde. País atrai investimentos de petroleiras em pesquisas de fontes renováveis. ETFs, que é agências de risco mais populares, disparam, exceto
os de ações brasileiras. Rio de Janeiro, mais uma prisão. Polícia suspeita que coordenadora, presa ontem, deu ordem para economizar no controle de qualidade dos exames de órgãos para doação. A avaliação de hospital aprovou o serviço do laboratório. Polícia Militar já prendeu este ano 140 foragidos de outros estados. Isso é a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Negócios. Crescem os cursos voltados a lideranças femininas. Páginas internacionais. Caderno Mundo. Parceria pragmática de olho no BRICS. Talibã amplia laços com a Rússia em busca de reconhecimento. Israel mira infraestrutura financeira do Hezbollah. COP16 começa na Colômbia sob ameaça de facção. Caderno de esportes, doce rotina. Flamengo segura empate com 1 a menos e chega à terceira final seguida de Copa do Brasil. Eliminação do Vasco deixa lições para 2025. Fluminense faz carinho em Arias na volta da seleção. Vice-artilheiro, Silvéira é a aposta do Peñarol na Libertadores. Botafogo absorve empate e muda a chave para quarta. Jogador Neymar volta a ser relacionado para uma partida hoje, após um ano parado. Poucas movimentações e muitas histórias no mercado da NBA. Queremos viver, merecemos viver. É a capa do segundo caderno, uma entrevista com Joumana Haddad. A autora libanesa diz que rotina durante a guerra virou abre aspas, a angustiante espera pela vez de morrer. Com essas matérias, eu encerro aqui este primeiro bloco de notícias que eu mostrei para vocês, as capas e as principais matérias das páginas internas dos principais jornais do país e também aqui do jornal cearense O Povo. Convido você a continuar com a nossa programação da TV da Transparência, com mais entrevistas, com mais debates e com mais informações. Muito obrigado pela sua audiência.